Para falar na aula de hoje? Muitas coisas para serem relatadas. Bom, a aula de hoje é um assunto bem interessante, a continuidade da aula anterior, né? Solos e ambiente. Vocês já viram nas aulas passadas já diversas questões relacionadas a solos, de forma indireta, na verdade. Né? A gente falou das rochas sedimentares, que elas passam por processo de intemperismo. Na verdade, todas as rochas da superfície da Terra passam por intemperismo. O intemperismo vai agir no desgaste das rochas. Né? Vai levando primeiramente os minerais que são mais facilmente alterados e vão ficando apenas os minerais o intemperismo tem capacidade de alterar de forma tão rápida. E é essa mistura de materiais aí do intemperismo que vão gerar os solos. A gente falar de uma forma mais resumida, para vocês entenderem as questões geológicas, tá? A gente também viu que o intemperismo vai agir de diferentes formas na superfície terrestre, que está relacionados com as condições climáticas, ou seja, com os fatores exógenos que agem na superfície da Terra. Então, nós temos que ter essa compreensão para a gente começar essa nossa aula de hoje. Tá? E a questão do tempo geológico. Eu falo para vocês, nunca confundam tempo humano com tempo geológico. Tudo na geologia, tudo na natureza é extremamente demorada. Vocês são carecas de saber. Carecas de saber, não posso falar desse termo porque a pessoa não gosta. Mas vocês sabem muito bem que a evolução das espécies, tudo que acontece no que tange a natureza na Terra é algo muito demorado, acontece de uma forma muito lenta, conforme as condições da natureza. E a gente sabe também que a natureza ocorrem as mudanças climáticas que acontecem ao longo de centenas, milhares de anos, e esses condicionamentos climáticos também acabam interferindo nessas relações de intemperismo na superfície da Terra. Tá? E vai acabar também se diferenciando ao longo de cada ambiente, que está relacionado com o tipo de rocha que nós encontramos. Aí um colega me mandou uma foto, agora por e-mail aí, não vou falar o nome, né, hoje. Umas fotos de algumas rochas ornamentais. Né? É até difícil a gente identificar as rochas ornamentais assim, à vista olho nu, né? Certo? A gente ir lá com o martelo geológico, quebrar, verificar a resistência e tal, pegar na mão, olhar no microscópio. Mas enfim, as rochas são diferentes. E aí, hoje em dia, com a humanidade e a tecnologia, o pessoal traz rochas lá do interior de Minas Gerais, que lá é uma loucura, os tipos de rocha que você encontra. Que varia bastante. Então, o pessoal traz para cá essas rochas alóctones, né, que são de ambientes diferentes, e aí a gente acaba confundindo a cabeça da gente. Mas, enfim, só para a gente dar uma introdução aqui na aula de hoje, para vocês entenderem um pouco melhor a questão dos solos. Tá? Vamos colocar uma musiquinha aqui para animar a nossa tarde, e aí a gente começa com a aula. Sua música está sem áudio.
Hum. Tá sem áudio, né? Para todo mundo? Tá sem áudio? Para mim está sem áudio também. Também tá sem áudio. Oxe. Deu para tudo. Deixa eu verificar aqui no meu agora. Respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo? E aí, gente? Legal, né? Gostaram? Bom, esse vídeo ele é mais tem uma pegada um pouco mais ambiental, uma pegada voltada com a preservação ambiental. O nosso foco de hoje não é falar tanto dessa questão ambiental, mas o nosso tópico era solos e ambiente. Então é interessante a gente analisar que aonde nós temos solos, nós temos produção de biomassa. E onde nós temos produção de biomassa, consequentemente, nós temos vida. É assim que funciona na biologia, essas relações entre os ambientes bióticos e abióticos. Vocês têm que saber esse tipo de informação. Então, é por isso que eu trago para vocês essas questões relacionadas com os solos e o ambiente. Não é só a questão da formação dos solos em si que nós temos que compreender. Temos que compreender toda a questão do ambiente formado a partir dos solos, as características da biomassa, enfim, todas as características bióticas e, consequentemente, depois abióticas, tá? Para vocês entenderem mais nessa perspectiva aí. Então, nós já vimos na aula passada que os solos vão formando em decorrência justamente dessa variação que vai ocorrendo climaticamente. Nas regiões onde ocorre um maior antipirismo químico, ocorre maior alteração das rochas e, consequentemente, maior formação de solos. E quando nós estamos num ambiente que tem uma certa condição pluviométrica elevada, mas a uma baixa temperatura, então nós temos também uma variação do tipo de intemperismo, justamente porque a temperatura faz com que ocorra a preservação da matéria orgânica. Então, como nós diríamos assim, cada setor do planeta Terra ele tem certas características de clima e temperatura que acabam regulando nesses fatores de formação de solo. Então, só para vocês terem essa simples noção. Quais são os fatores que controlam o intemperismo? Então, nós já vimos isso aqui, vamos ver de uma forma um pouco mais detalhada. Nós temos a rocha, temos o clima, temos o relevo, os organismos, o tempo. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Isso aqui coloquei só para a gente introduzir aqui, para vocês terem essa noção. No que tange a ambiente, solos e ambiente, nós temos que entender a questão das funções do solo para nós, para a humanidade, na verdade, para a natureza, tá? Para a natureza, tanto como um recurso, também como uma estrutura que está contida na natureza. Então, nós temos toda aquela estrutura da Terra, e na última camada que nós temos de material na superfície da Terra, materiais inconsolidados, que é num formato não vegetal, né, mas num formato agregado, nós temos os solos. Né? E aí, quais são as funções desse solo que nós temos
na superfície da Terra. Olha só que algo bacana, né? Os solos é o nosso produtor de fibras ou biomassa, que vocês podem chamar nessa perspectiva. Ele está relacionado com a produção de biocombustíveis, com a reciclagem de carbono, fonte de material de construção, fundações de obras civis, as casas. As pessoas não constroem casa em cima da rocha. Ninguém consegue furar uma rocha para fazer um prédio. A base dos prédios, o pessoal tem que furar o solo até chegar na rocha para dar sustentação para os prédios. É assim que funciona, né? Mas as casas não, o pessoal faz em cima dos solos, faz um travamento, né? Com as estacas. Depósito de resíduos, o pessoal joga todo o lixo produzido, vocês sabem muito bem disso, o pessoal faz aquelas cavas gigantes e vão jogando camadas de lixo e camadas de solo por cima do lixo para aumentar o processo de decomposição e também para servir de cobertura, para evitar a proliferação de insetos, enfim. Filtro biológico, porque tudo quanto é impureza é filtrado pelo solo antes de chegar no lençol freático. Então a água cai pelo solo, ele é mineralizado pelo solo, então filtrada pelo solo para chegar no lençol freático. O solo armazena água, vocês veem a chuva acontecendo, cai sobre o solo e chupa. O solo é a nossa esponja que nós temos na superfície da Terra. É no solo que ocorre a regulação da água. Então esses solos que nós temos aqui na região de Jataí, Rio Verde, Mineiros, são grandes esponjas. Toda vez que chove, está ocorrendo um armazenamento de água nessa área. É uma esponja gigante, é a maior esponja do mundo inteiro. Toda a água da chuva cai sobre os solos e infiltra. E a água do solo é que vai alimentando gradativamente em até 10 mil anos o lençol freático. Escutaram o que eu estou falando? A água cai sobre o solo, a água da chuva, precipitação, cai sobre o solo, né? Essa água vai infiltrando gradativamente até chegar no lençol freático. É o lençol freático que alimenta os rios. Quando a água chega direto numa área urbana, num rio, aí não é algo sustentável, tá? Porque a água não está infiltrando no solo, ela está indo direto para o rio. Quando a água vai para o solo, para depois chegar no rio, aí sim é um negócio bacana. Isso está correto. Então, armazenar água, ciclagem de nutrientes, acontece nesse ciclo constantemente, porque o material entra ou vai sendo alterado a partir do processo de intemperismo das rochas, e uma função principal que nós temos nos solos para os seres humanos, espécie Homo sapiens, é a produção de alimentos. Nós temos que pensar muito bem. Tá? Então, produção de alimentos para nós e para os animais do qual nós dependemos de fibras animais. Então, os animais do qual nós dependemos do recurso animal. Enfim, então a gente produz fibras para a sustentação desses animais do qual nós consumimos posteriormente. Tá? Bom, para a produção de alimentos, fibras e biocombustíveis, por conta isso está relacionado com a quantidade de população mundial. Então, o solo ele pode ser considerado um recurso finito ou também infinito. Ele é finito porque o nível de degradação no qual nós estamos colocando ele nos dias de hoje, por conta dessa intensa ocupação e intensa produção, então ele está no processo de degradação constante. Tá? Ele está sendo usado todo ano, da mesma forma, no mesmo sistema. Vocês veem isso na superfície da Terra. Sabe? Esse é um modelo econômico que a gente adotou, o modelo de monocultura, é um modelo que foi adotado, sabe? Então, enquanto não mudar o modelo mundial, o homem vai continuar produzindo dessa mesma forma. Só que até quando os solos irão suportar esse mesmo sistema? Então, resta a gente pesquisar um pouquinho mais. Ou se a gente não tem que estar invertendo o sistema de anos em anos, enfim, a gente tudo tem que estar sendo pensado, discutido, debatido e comentado entre vocês. Afinal, nós estamos em uma universidade e é para
nesse local que serve para a gente discutir. Ou também ele pode ser considerado como infinito, talvez. Talvez ele não se altere tanto, não degrade em decorrência da forma como a gente vem utilizando ele. Né? Eu não acredito muito nisso, não. Então, hoje nós temos aí 8, tá errado esse dado aí, 6,5 bilhões, nós já temos 7,2 bilhões, e em 2025 vai ter novamente mais ou menos 9 bilhões de pessoas, tá? Nós temos aí, em termos de 13,5 bilhões de hectares de terras emersas, isso dá 25%, 30% da superfície da Terra, mas nós temos apenas 3 bilhões de hectares de terras aráveis. Então, 3 bilhões de 13,5 dá 3, 4, 25%? Não, mais ou menos uns 30%. 30% mais ou menos, né? Então, desses 30% aí, então nós temos aí desses 13,5 bilhões de hectares, ou seja, os 30% nós temos de áreas emersas, ou seja, áreas que estão fora da cobertura de oceano, tá, gente? Isso em termos de terra. Tá? Então, dentro todas essas áreas, nós temos 22% de solos agrícolas. Esse laranjado aqui são solos extremamente pobres. Esse mais 18% aqui são áreas montanhosas. Esse em verde, 17% são áreas extremamente secas. Esse em tom de cinza aqui são solos muito úmidos. E este amarelo são solos muito pouco espessos. E essa área em 25% aqui são áreas muito frias ou com gelo, aqui em rosa, vocês estão vendo. Então, se a gente for somar aqui, então, 25 com 18, quase 20, né, dá 45, mais 17, 60, 62, 70% aí, praticamente, 70, 80% de todas as terras que nós temos não tem condições de fabricação de alimentos, fibras e biocombustíveis. Apenas de 20 a 30% de área que a gente pode estar utilizando para isso. E dessas 20, 30% da área da superfície da Terra, nós temos que ainda manter as áreas de preservação permanente, as áreas de quilombolas, as áreas de comunidades indígenas, as áreas de preservação ambiental, enfim, uma infinidade de áreas aí. E quais são os grandes impactos causados pela sociedade? Esse autor aqui, o Wilfred Bloom, que ele é um dos maiores pesquisadores da área de solos do mundo, ele inclusive é consultor da FAO, e aí ele coloca esses problemas aqui como os principais problemas do mundo. Eu coloquei em inglês, que é o original do trabalho dele mesmo, que eu peguei de um artigo dele. Ele até tem em português, mas eu quis colocar o original aqui. Eu sei que muitos de vocês estudam inglês, então não é tão difícil assim vocês analisarem a figura, identificar os principais problemas ambientais que ocorrem sobre os solos. Nós temos aí a questão da impermeabilização e destruição dos solos pela urbanização. A gente está lançando aí nas cidades onde não tem esgoto, o pessoal lança o esgoto diretamente sobre fossas. Não são fossas sépticas, são fossas normais, comuns, que a gente acaba jogando o nosso esgoto direto sobre os solos. Tem solos que conseguem ainda diluir ou consegue filtrar ainda os nossos esgotos, mas a maioria não tem condições. Quem quer erguer a mão? Eu não vi. Foi eu, professor. Pode falar. A gente está falando de solo. Existe uma, não sei se é técnica,
técnica que eles usam para... É aterro sanitário, que eles pegam o lixão, cava o buraco lá e joga o lixo lá. Não sei se é aterro sanitário que fala. Eu gostaria de saber se aquilo faz bem para o solo. Ah, sim. Ah, tá. Beleza. Muito boa pergunta. Então, eu já vou chegar nesse assunto aqui já que você está falando. A questão de você fazer aterro sanitário, mas existe aterro sanitário controlado, aterro sanitário descontrolado, existe lixão. Qual que é a diferença, né, do controlado, descontrolado e do lixão? O lixão é aquele um que você abre um buraco no solo e o caminhão de lixo chega lá e despeja sobre aquele local sem nenhuma preparação, sem nenhuma remediação, sem nenhum preparo. É simplesmente jogado o caminhão do lixo lá e jogado terra por cima e acabou. Isso chama-se lixão. Aterro sanitário controlado é aquele que é pesado o caminhão, conforme o local de origem, ele vai jogar, se é resíduo doméstico, ele vai jogar num canto, se é resíduo industrial, ele vai jogar em outro canto, se é entulho, ele vai jogar em outro canto. Então, tem uma certa organização. E também o pessoal, ainda existem os recicladores que podem utilizar parte do material para reciclagem. No aterro descontrolado, como é o de Jataí, que é uma vergonha, de Jataí, de Rio Verde, pelo que eu andei vendo de Rio Verde também, eu passei lá próximo, esses dias atrás, eu achei uma vergonha. Mineiros, então, não quero nem falar nada, Mineiros é uma vergonha também. Pelo menos as 3 principais cidades da região que é uma vergonha que o pessoal tem, sabe? Para mim é uma vergonha. Cidades grandes com dinheiro, o pessoal faz um serviço porco. Enfim, pessoal aqui é descontrolado. Os caminhões chegam e vão jogando onde bem entendem o lixo, sem nenhum critério. Não existe uma empresa de reciclagem, não existe uma separação. As cooperativas que existem aqui são muito mal organizadas, enfim. Então aqui é um aterro sanitário descontrolado. Apesar que aqui o pessoal fez as cavas e colocou material impermeável, existem os tanques de evaporação do chorume. Então aqui até que é um aterro controlado, até que estruturado. Não é tão ruim assim, porque ele tem estruturação, ele tem as cavas e tem a manta impermeável para que o chorume não vá até o solo. Porque se o chorume for até o solo, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer este problema aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Heavy metals, metal pesado. Esse é o grande problema. Acúmulo de metal pesado, pilha. Vocês que são pessoas que são da área ambiental, vocês que estudam biologia, geografia, é a mesma coisa nessa questão, sabe? A gente estuda educação ambiental tanto de forma direta quanto indireta. Então vocês sabem muito mais do que eu. Vocês sabem muito bem, eu não gosto nem de repetir muito, mas vocês sabem que o problema do lixo é algo muito sério. Né? Que nem a pilha. Onde a gente vai jogar uma pilha aqui em Jataí? Existe algum local no mercado que você possa destinar sua pilha? E aquele computador velho que você não usa mais em casa, onde que se coloca aí esses resíduos? Que te chama aí de material eletrônico. Não tem local disponível. Lâmpadas incandescentes, fluorescentes. Tem local para a gente colocar isso aí, destinar a destinação correta? Não tem. E a prefeitura e o pessoal não se sensibiliza. Isso vai tudo para o lixo. Mas esses materiais não podem se misturar com o lixo doméstico, lixo orgânico, com o inorgânico. O inorgânico, garrafa PET, essas coisas, dá para a gente reciclar tudo. Eu acho que, inclusive, os mercados poderiam receber esse material, mas não recebem. E aí, isso vai fazer o quê? Vai acumular metais pesados. Vamos aproveitar o gancho aqui, né, para falar para vocês já de outras questões. A questão como a gente é uma região produtora, né, de alimentos, mas o sistema que a gente
desenvolve, nosso modelo de produção de alimentos é um modelo de monocultura, onde envolve a inserção muito de fertilizantes e pesticidas, enfim, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, Isso também faz com que ocorra acúmulo de metal pesados e também uma acumulação e contaminação dos elementos químicos que estão no solo, que estão aqui. Que pode acidificar o solo, ou então pode neutralizar ele, enfim. Já juntamente com esse processo, também a gente pode compactar o solo, porque com um acúmulo de maquinários na superfície, dependendo da condição do tempo, de chuva e tal, a gente pode compactar o solo, pode desfavorecer com que ele consiga infiltrar água da mesma forma que ele filtraria se estivesse em condições naturais, ou seja, sem produção de monocultura, ou tivesse com vegetação de cerrado, enfim. Quanto de água infiltra com o cerrado? Tanto. Quanto de água infiltra sem o cerrado? Tanto. Então, para a gente fazer essas comparações. A erosão dos solos, causada também por esse processo de mecanização muito intensa, pode fazer com que a compactação pode gerar a erosão dos solos. Porque a água, em vez de filtrar, vai escoar. Quando escoar, vai carregar solo, vai carregar sedimento, vai carregar um monte de coisa para o rio. A impermeabilização de solos por áreas urbanas. Eu tenho um professor que ele acha que é um pecado uma cidade que nem Jataí, o que é uma cidade da região onde a produção da agrícola é muito boa, ele fala que é um pecado a gente expandir tanto a área urbana, impermeabilizar tanta área, sendo que a gente poderia verticalizar. A solução é verticalizar, construir prédios cada vez mais altos, mais estruturados, para que todo mundo consiga viver mais próximo possível e próximo dos serviços que a cidade oferece. Para que se construir cidades longe, onde as casas ficam longe dos serviços, onde as casas ficam longe das estruturas do município, das áreas, dos parques, enfim. Cidades mais compactas são cidades mais sustentáveis, porque tem como você gerenciar melhor o espaço. Então, quanto mais você impermeabiliza uma área, mais você está acabando com o solo daquela região. E, consequentemente, você agrava os problemas da cidade também. Só para vocês terem uma noção aí que um problema gera outro e assim vai. Tá? E quais são os dois maiores impactos ambientais atualmente no mundo em área? No que tange aos solos. Fácil responder. Primeira questão, vulnerabilidade à erosão. A partir do ponto que você faz o desmatamento do solo, você vai aumentar o nível de vulnerabilidade à erosão desses solos. Logicamente que vai depender de alguns fatores, como o tipo do solo, como material de origem, quantidade de chuvas, de grau de declividade, mas é bem possível desses processos de erosão acontecerem na nossa região aqui também. Professor, Oi. é isso que acontece lá no Rio de Janeiro, quando chove? Não, lá é um outro problema. Lá chama-se deslizamento de massa. A gente vai chegar nesse assunto ainda, mas lá é por conta do tipo de rocha e o grau de declividade. Então lá vai acontecer um movimento. Todo o solo que está na vertente, que chama vertente, todo o solo se desloca por conta da gravidade, de cima do morro até o fundo de vale. Então, lá é um movimento de massa, um processo de erosão muito mais avançado, é um tipo de desastre natural que a gente fala, inclusive. Então, lá é um problema de ordem geológica muito mais intenso. A gente pode falar, acho que tem um assunto que a gente vai falar sobre esse assunto um pouco mais para frente, tá? Mas é um nível de erosão mais intenso que tem, um dos mais intensos que existem, que é o movimento de massa, tá? No Rio de Janeiro é isso, movimento de massa ou ainda movimento de bloco. E aqui tem o risco de desertificação por conta da humanidade.
Então, se a gente for verificar aqui as zonas próximo de ambientes desérticos, como ali nas bordas do Saara, se for olhar aqui no mapa, aqui, ó, essa região da Namíbia, ou então olhar aqui essa região do Nordeste brasileiro, essa região aqui da borda do sul aqui do Saara, essa região aqui do Colorado, nos Estados Unidos, a Índia inteira, a borda aqui da Austrália, alguns pedaços aqui do Oriente Médio, da Ásia, enfim, todas as regiões aqui têm problemas sérios com risco de desertificação. No Brasil, o Nordeste, como é muito densamente ocupado, principalmente o interior, então o pessoal solta cabras, o pessoal faz um manejo de solo lá muito ruim. A forma como eles conduzem o solo, eu já vi isso, eu estou falando isso com base no que eu vi no Globo Rural, falando um especialista da Embrapa falando disso, que o manejo que o pessoal do Nordeste faz é um dos piores manejos do mundo. A forma como eles soltam os animais para se alimentar da caatinga, e isso faz com que ocorra uma degradação muito mais intensa. Bom, qual que é a interação dos solos com o ambiente? Então, o solo recebe da atmosfera partículas poluentes, metais pesados e compostos tóxicos, óxido nitroso, óxido de enxofre, que vai provocar chuvas ácidas, que, por via física, química, biológica, vai se transformando, por via biológica. Os solos, eles atuam como um reservatório de carbono, que elas são fixadas a partir das plantas e matéria orgânica que vai se acumulando no solo. Então, os solos, eles têm essa função de controle de emissões de dióxido de carbono, que é o gás de efeito de estufa, que vocês conhecem muito bem. Então, o carbono vai se acumulando nos solos. Se você vê primeiras camadas dos solos, principalmente em regiões assim que são regiões de floresta, são solos escuros, na verdade, horizontes escuros do solo que contém matéria orgânica agregada ali. E aquilo nós já vimos que também desempenha esse papel de filtro natural para a água e para os efluentes antes de atingir os lençóis de água subterrânea. Por isso que quando você toma água de uma mina da água, a água pura, limpinha, água gostosa, você toma água mineralizada. Quando você toma água da chuva, é uma água ruim, sem gosto. Quando você toma água de uma mina, tem gosto. Ou quando você toma água mineral, também tem outro gosto. Por que nós não tomamos água que vem do rio diretamente? Porque o rio está cheio de algas, né? E aí, algas que se originam do leito do rio. Então, o solo contém 99% da biodiversidade, apenas 1% é estudada. Nós temos 1% apenas o pessoal estudou. A qualidade do solo está associada com a diversidade e intensidade da atividade biológica, aspecto fundamental da produção de alimentos. Então, há necessidade de termos micro-organismos no solo. Quanto mais tem, maior a sua capacidade produtiva. Troca catiônica, que é um termo bem importante. E os micro-organismos são importantes na fixação do nitrogênio atmosférico e na mineralização do nitrogênio e de outros nutrientes presentes na matéria orgânica do solo. Também é responsável pela solubilização de nutrientes na matéria mineral e na estabilização do ecossistema solo. Aquilo que nós falamos, né, que os solos também são depósitos de resíduos e lixo, locais apropriados para deposição de resíduos de diversas atividades humanas, industriais, urbanos, agrícolas. Ele também é fonte de matéria-prima, fornece areia para a construção civil, indústria de vidro, argila para a indústria cerâmica, para vedar barragens, etc. É fonte de minérios, como a bauxita, coraças ferruginosas, enfim. E ele, submetido a qualquer ação, ele tende a modificar suas propriedades físicas, químicas e biológicas e pode sofrer degradação por conta do manejo que caso ocorra com ele. Tá? Esse é um aspecto bem importante que nós temos que entender. Agora, a partir de agora,
eu só quis dar esse viés mais ambiental para vocês entenderem a importância do solo para a humanidade e para também a gente entender um pouco mais sobre os aspectos ambientais dele, tá? Agora, a gente vai falar sobre a questão da origem e formação dos solos, que é algo muito importante para que vocês compreendam, porque é a partir desse conhecimento aqui, que é um pouco mais sistematizado, é que vocês irão compreender aí certinho como que ocorre a distribuição dos solos na superfície da Terra, como que é o processo de formação dele, enfim, características mais detalhadas geologicamente. Bom, o cara que deu pontapé na descrição de formação de solos e todas as suas características, chama-se Dokuchaev, que é o pai da pedologia. Pedologia é a ciência que estuda a origem e formação dos solos, tá? Chama-se pedologia, não é podologia, tá? Nem edafologia, é pedologia, que vem de pedon, que significa solos, tá? Então, a formação dos solos vem a partir de 5 fatores principais, que é a rocha matriz, o clima, organismos, relevo, altitude e o tempo. Esses foram os princípios, pontapés aí que o Dokuchaev colocou isso e lá no século XIX, né, no ano de 1880 e bolinha, tá? E esse Dokuchaev aí, ele salientou a importância do próprio clima para a formação dos solos, né, temperatura e drenagem, e a relação dos organismos e o relevo para a formação dos solos. Bom, quais são os fatores de formação do solo, então? Sempre colocar aí na mãozinha, vocês que é 5 tópicos na mão, se vocês conseguem definir. Aqui, ó. Começar aqui pelo mindinho. Clima, tempo, organismos, relevo, material de origem. Tá? Mão aberta, clima, tempo, organismos, relevo, material de origem. E esses são os fatores que vão controlar a diferenciação dos solos na paisagem que nós vemos na superfície da Terra. Então, o solo é resultado dos fatores dessa transformação. No caso aqui temos o clima, o relevo, material de origem, o tempo, aqui os organismos. O professor Pedro tinha esquecido dos organismos, mais importante. Tem a ver com a biologia. Temos aqui o relevo, o clima, o material de origem, os organismos e o tempo. Tá? Então, pedogênese é o processo, tá? Utilizando os fatores, tá? Então, a pedogênese é o processo de formação do solo. Chama-se pedogênese. Gênese tem origem em pedos solos, né? Então, origem dos solos. É o processo de formação do solo pela ação de temperismo físico e químico. Em regiões tropicais úmidas são necessários, em média, 100 anos para a formação de 2 centímetros de solo. Em áreas de clima frio e seco, esse período é bem maior. Os horizontes O, A e B são os mais importantes para a agricultura e maior fertilidade. E o processo de formação de solos, assim como a erosão, modelam um relevo. Se vocês forem pensar de forma mais simplificada, tá? Mas a gente sabe muito bem que 100 anos seria para rochas mais moles. Para rochas mais duras, como o basalto, demoraria de 300 a 400 anos para dar origem a esse material. Tá? Então, o material de origem... Oi? O que é esses horizontes A e B aí? Nós já vamos chegar nesse assunto já, tá? Só um minutinho, tá bom? Que daí eu vou falar para vocês de horizontes do solo. Tá bom? Que são as camadas que nós temos no solo, tá? Quando você vê lá,
escavar um barranco, a gente vê certinho isso aí. Eu mostro para vocês umas imagens aqui. Então, material de origem. O que é material de origem, gente? É essas rochas do qual nós sempre falamos. Rochas ígneas, sedimentares, metamórficas. São as rochas que estão abaixo dos solos. Aqui em Jataí, nós temos o basalto. Você anda um pouquinho lá em Mineiros, é arenito. Você vai lá em Goiânia, é o granito. Você vai para Brasília, é um gnais. Se você vai para Minas Gerais, muda o material de origem. Então, o material de origem é o principal, ou assim, é a base. Né? Então, o intemperismo vai agir sobre as rochas do qual a região está situada. Então, aqui em Jataí, nós temos o domínio do basalto aqui na cidade. Você vai ali em direção ao Lago Bom Sucesso, você já vai ter arenito, da formação Botucatu. Você vai em direção a Aparecida do Rio Doce, para Caçu, já é também arenito. Então, vai mudando o tipo de rocha conforme a região no qual você está situado. Então, por isso que a gente tem que entender de mapa geológico, para justamente entender qual é o material de origem daquele solo. Se eu tenho solo que a base dele é arenito, ele vai ter solos mais ricos em areia. Né? Na quantidade de material agregado de areia vai ser maior. Se eu sou de uma região que é de rocha basáltica, granito, que é outro tipo de material, então vai ser mais solos argilosos, que nem aqui chega a ter 80%, 90% de argila o solo. E você vai para Mineiros, ali no caminho, aqui em Serranópolis, já tem uns solos que tem 90% só de areia. 90% de areia é um deserto. Por isso que tem os areais que se formam na região ali. Então é só para vocês pensarem nessa questão de ambiente, tá? Também temos aqui o material, a rocha subjacente, essa rocha que eu estou falando para vocês, a rocha do ambiente. Material aluvial pluvial. Material aluvial é aquele que o rio transporta. Então a gente vai na margem de rio aí, você tem um material diferente. Tá? Por isso a gente chama material aluvial, material que um rio depositou. Ou coluvial. Coluvial, dependendo da região, nem a serra aqui do Caiapó. Tem região que tem declividade acentuada. Então os solos que se formou lá no topo, eles podem escorregar por movimento de massa, que nem o menino acabou de perguntar aqui, né? Então, o movimento de massa faz com que os solos que estavam no topo de morro se desloquem até o fundo de vale. Por isso que chama material coluvial, material que se foi transportado. Né? Sedimentos. O rio também depositou um material no delta, né? Uma região de delta pode ter material, sedimentos, ou o antigo lago, enfim. Um paleossolo, um material que era solo, que se litificou um pouco, e aí hoje voltou à superfície novamente, então pode ser um paleossolo. Solos autóctones, solos alóctones, aqueles autóctones, aqueles que se formam no mesmo lugar, os alóctones, aquele que o pessoal transporta. Você vai numa região, de repente, é um solo, não tinha solo naquele local, alguém transportou de um outro local, depositou ali alguns caminhões, também pode ser. E a composição química do material de origem, quanto maior o tempo de atuação dos processos e fatores de formação, menor será a relação entre o material de origem e solos. Solos jovens, maior relação, solos velhos, menor relação. É assim que funciona. Você vai andar na região, aqui, por exemplo, de Jataí, Mineiros, vocês vão encontrar solos da mesma estrutura. Nossa, aqui é tudo latossolo. Solo. Faz tanto tempo que essa condição climática na região que atua, que ele homogeneizou a estrutura dos solos. O que vai mudar? A estrutura é a mesma. O que vai mudar? Vai mudar as suas características físicas e químicas internas. Mas a estrutura dele é igual. Você vai daqui em Mineiros, é latossolo, latossolo, latossolo. Só que parece que tem vezes que está meio branco, mais branco, talvez está um pouco mais escuro o solo. Isso está relacionado com material de origem. Mas em termos de estrutura é a mesma. Mas como assim, professor, estrutura? É isso que a colega acabou de perguntar, os horizontes do solo. A estrutura do solo é igual.
Que engraçado. É tudo latossolo? Tudo latossolo. Essas regiões mais planas. Então, esse material de origem aí, o basalto, o arenito, ele vai sofrer um intemperismo e vai dar origem, né, a essas diferentes características de solos. Aqui aqui é um mapa geológico aqui de Jataí. Jataí está mais ou menos aqui, ó, para vocês se situarem, tá? Jataí está aqui mais ou menos. E aí esse colorido todo aqui é a drenagem juntamente com o tipo de rocha. Né? Temos aqui, ó, esse verde aqui, que a gente está vendo mais no sul de Jataí, é arenito. Esse em azul aqui é o basalto. O azul claro, que está aqui assim, ó, também está aqui. E também tem um pedacinho aqui assim. É o Botucatu, o arenito Botucatu. Aqui tem um pedação enorme. Aqui tem outro. Aqui tudo ó. Aqui, tudo isso aqui é Botucatu. E esse aqui são deposições aluviais, ó, são lá no fundo do fundo de Vale do Rio, olha aqui, aluviais. Aqui também tem um pedaço aluvial no próprio Rio Claro. Enfim, só para vocês saberem. Esse aqui, ó, formação Grupo Itararé, esse aqui parece que é siltito. Isso aqui, ó, esses dois aqui, ó, é siltito argilito. Tá? É um arenito também meio alterado. É um material bem distinto. Só para vocês saberem, ter a noção que então esse aqui é material de origem, tipo de rocha. Então vocês verem um mapa um mapa assim de geológico, então vocês olham assim, mapa geológico. Então está escrito assim, a formação Marília Diamantina. Esse é o nome do grupo de rochas que encontram naquele local ali. Aí vocês terão que pesquisar para saber que tipo de rocha que tem em cada formação geológica. Tá? Que vocês enxergam lá um arenito. Nossa, que arenito tem formação Serra Geral. Nunca na vida um arenito vai ser formação Serra Geral. Nunca. Tá? Nunca vai ser formação Serra Geral. Você vai encontrar lá um outro arenito. Ah, esse aqui eu vou encontrar um arenito aqui em Jataí. Ah, será que o arenito do formação Marília Diamantina? Não, só se for mais lá para o sul, mais em direção parecida do Rio Doce. Aqui na cidade de Jataí não vai encontrar arenito da formação Marília. Vai encontrar mais lá na divisa, lá com Caçu, parecido do Rio Doce, mais para o sul ali, não vai encontrar tanto próximo aqui da cidade. Tá? Então, material de origem. Então, às vezes, um material de origem está nessa posição aqui, um tipo de rocha, mais no alto, conforme a topografia da região, pode ser que esteja afloramento de um outro tipo de rocha, e pode ser que aconteça esse fenômeno aqui que vocês enxergam. Um solo vermelho e amarelo, um pouco mais claro, aí tem um latossolo vermelho um pouco mais escuro, porque é férrico. Olha só, pensa assim comigo, pensa nessa lógica. Então, colocamos lá um arenito, uma rocha arenítica e um basalto para ser decomposto pelo intemperismo ao longo de milhares de anos. As bases tanto de um como do outro vão sendo levadas embora por conta do intemperismo químico. Né? O basalto vai se alterando e como ele tem um pouco mais de ferro na sua estrutura mineral, então, ele vai transformando a rocha em argilo-minerais com composição de óxido hidroxiferro. Já o latossolo vermelho e amarelo, ele possui menos ferro na sua composição química da rocha, o arenito. Então, quando ele vai se transformando, ele não vai ficando com um tom vermelhado, igual nós temos aqui, nossa terra toda avermelhada. Ele vai ficando com um tom um pouco mais esbranquiçado, meio laranjado.
que também enferruja os minerais que tem aqui na região de elenito, mas não tanto como no basalto, tá? Então, todas as rochas vão passar por esse processo de intemperismo e erosão. Tá? Que é por conta do quê? Justamente por conta do clima. Quais são os agentes mais atuantes do clima para a formação do pedogênese, para o processo de pedogênese? Radiação solar, calor, né? Precipitação fluvial, a chuva, a água, e a pressão atmosférica, que vai condicionar um vento mais frio, mais quente, enfim. Então, o calor vai influir diretamente nas atividades das reações químicas e processos biológicos que ocorrem no perfil do solo. E a água promove a reação da hidrólise, ataque de íons, né, H+, à estrutura dos minerais, que, consequentemente, vai ocorrer o colapso e a destruição dos minerais, onde ocorre a hidratação do solo. Então, gradativamente esse processo vai acontecendo. Onde ocorre mais chuvas? A gente pode observar aqui nesse mapa de chuvas, né? Então, temos a faixa tropical, a faixa equatorial, e ambas essas faixas aqui, elas possuem maior precipitação ao longo do ano. Na região do Amazonas, seja mais equatorial, mais do centro possível, a distribuição das chuvas é um pouco mais igualitária. E nas regiões tropicais como a nossa, então ocorrem duas estações bem definidas, uma úmida e uma seca. 8 meses de chuva e 4 meses de seca, a gente pensar na forma um pouco mais correta, tá? E aqui a questão da temperatura. Nós temos aí temperaturas mais intensificadas, justamente por conta das condições climáticas, principalmente nesse setor um pouco mais central da Terra. Então, esse setor central da Terra, aí, entre os trópicos, é a região onde tem uma radiação maior e, consequentemente, também um aumento da temperatura da superfície. Então, a água excedente atua no desenvolvimento do perfil do solo conforme a sua quantidade. Então, regiões onde a quantidade de água excedente é grande, geralmente apresentam solos mais profundos, pois a velocidade dos processos são mais acentuados. O vento pode causar a erosão eólica ou o ressecamento da superfície, também acaba condicionando nessa variação de temperatura. E também o clima é que vai reger o tipo de vegetação local, que pode ter grandes variações botânicas. Isso é relacionado com altitude, relevo e assim por diante. Por exemplo, você jamais vai encontrar um pinheiro lá do Paraná aqui, em Jataí. Você que encontra ali em Chapadão do Céu, essa região ali mais no sul, ali, que o pessoal plantou bastante, até eu vi alguns pés que o pessoal plantou. Aqui em Jataí tem alguns locais, o pessoal andou plantando, só que naturalmente ele não cresce aqui não, justamente por conta da condição climática, tá? Que eles não gostam do calor daqui. E olha aqui a questão da questão do porcentagem no solo de alguns elementos químicos condicionados ao clima. Então, o solo de clima mais quente e úmido, vamos ter uma agregação maior de carbono no solo. Nas regiões de clima mais seco, nós temos o quê? Mas as bases não são lixiviadas. Então, nós vamos ter mais potássio, cálcio e magnésio. Porque chove pouco, então, consequentemente, o material não é lixiviado, levado pelas águas. Tá? Os processos de intemperismo físico e químico não ocorrem isoladamente, mas sim simultaneamente. Tá? Então, conforme as condições climáticas, podem predominar os processos de intemperismo físico ou químico.
Já falei para vocês, em climas secos, são frios ou quentes, predomina o temperismo físico. Em climas úmidos, predomina o temperismo químico. Tá? É assim que acontece. E esse temperismo físico e químico, ao longo do tempo, vai fazendo com que ocorra a degradação das rochas e, consequentemente, a formação dos solos. Olha aqui, ó. Temos aqui uma rocha mãe, qualquer uma rocha, que foi colocada, na verdade, ela entrou em contato com a atmosfera, né, com a superfície da Terra, e, consequentemente, gradativamente, essa rocha foi sendo atacada aqui pelo intemperismo. E, gradativamente, ela foi modificando sua estrutura física e química, até chegar nisso que a gente enxerga aqui hoje, ó, que é a rocha base, a frente de transformação, frente de intemperismo, e até chegar aqui na estrutura dos solos. Consequentemente, vai ocorrendo também uma descida da superfície topográfica. É por isso que a gente enxerga uma paisagem toda cheia de um relevo, né, cheio de vales e topos, topos de morrote, cheio de topos, né, de divisores de águas, interflúvio e fundos de vale, que é justamente por conta desse processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, o tempo é o fator de formação que define o quanto a ação do clima e dos organismos ocorrem sobre o material de origem em um determinado tipo de relevo. Todas as propriedades morfológicas requerem o tempo para se manifestarem no perfil do solo. O solo pode ser considerado maduro quando os horizontes já estão bem desenvolvidos, como nós temos na nossa região aqui, que são solos latossolos, né? São solos bem estruturados. Em toda a região, daqui até próximo de Goiânia, é quase tudo latossolo. Tá? Vai depender, logicamente, do tipo de relevo que a gente está analisando. Então, relevos planos são solos bem estruturados, por conta que a ação do intemperismo vai ocorrer de uma forma mais direta. Né? A água vai filtrar e vai alterar a rocha na base de uma forma um pouco mais intensa. Nas regiões de área montanhosa, a água bate e vai escoando lateralmente, por conta da declividade. Tá? Nas regiões onde tem topografia suave, a água consegue infiltrar para dentro das rochas. Ficou ruim o desenho, enfim. Então, aqui, relevo plano, né, como aqui nós temos na nossa região, então, com declividades de 0 até 8, aí, então é relevo suave ondulado, tá tranquilo. A questão da filtração de água. Então, a água filtra mais homogeneamente, consequentemente, vai alterando as rochas de uma forma mais homogênea na base. Quando o relevo é montanhoso, ele dificulta a infiltração de água no solo, e essa água vai chegar rapidamente no fundo de vale para alimentar aí os rios. Então, o relevo implica na elevação relativa da superfície da Terra, considerada coletivamente. Para a grande maioria dos solos, existe uma estreita relação com o tipo de relevo. A água pluvial no relevo pouco movimentado encontra condições favoráveis para filtrar no solo. E o escorramento superficial não é tão acentuado. Por outro lado, o relevo mais movimentado, o escorrimento superficial ou escoamento é maior que a filtração. Nas regiões úmidas, os solos que ocorrem em relevo pouco movimentado são, em geral, mais profundos do que em áreas com declive acentuado. Então, aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui são uns modelos, né, que mostram aqui o grau de declividade das vertentes. E aqui nós temos os organismos. Os organismos, aí é uma questão interessante para a área de vocês. Né? Os organismos que contém no solo, o solo tem uma elevada quantidade de seres que habitam esse
setor da Terra, né? Os organismos podem ser, dentro do solo, podem ser compreendidos pela microflora, a microfauna, a microflora, a macrofauna e o homem. Esses organismos desempenham um papel importante na diferenciação dos horizontes do solo, pois a microflora e a microfauna decompõem os restos vegetais e animais. Em consequência, liberam humus, que é uma mistura complexa de substâncias amorfas coloidais. E o humus vai liberar o ácido úmico, que ajuda na questão da decomposição das rochas e na formação de solos. Então, nos solos nós temos 400 minhocas por metro quadrado, 300 mil ácaros por metro quadrado, 1 milhão de colêmbolos por metro quadrado, 2 milhões de nematóides por metro quadrado, milhões de micro-organismos em punhado de solo. Isso por baixo. Aí nós temos a ação da macrofauna, que são o tatu, minhoca, cupim, né? Que eles promovem a aeração do solo, cavam grandes buracos. E o homem também, que ele pode agir de diversas formas aí, fazendo drenagem, calagem, gessagem, adubação, uso de herbicidas no solo, ele altera a sua estrutura física, química, enfim, todas as estruturas possíveis que nós temos no solo, o homem pode alterar. E essa aqui é a rede alimentar dos solos, eu coloquei mais por curiosidade para vocês, tá? Temos aí a cadeia trófica, né, dos solos, só para vocês compreenderem de uma forma mais detalhada aí. Então, a gente tem que pensar o solo como um grande reator, porque justamente ele acaba transformando muitas coisas, né? Por exemplo, ali, ó, atmosfera. Então, temos o calor e o vento, né, que entram no solo e eles vai condicionar a questão da umidade relativa do ar. A hidrosfera, chuva. Então, qual que é a função do solo? Churrada, né? Ele vai segurar a enxurrada, ele vai alimentar o céu freático. Na litosfera, ele vai transformar as rochas minerais em solo, em compostos lixiviados. E na biosfera, ele é responsável por transformar a matéria orgânica em humus. Né? Por isso que a gente fala que o solo é um grande reator, um grande transformador. E aí o solo, nós chamamos também ele como uma grande esfera que existe na superfície da Terra. Nós temos aí a atmosfera, a litosfera, temos a pedosfera e a biosfera. Né? Por que pedosfera? Porque ela representa a interação dinâmica do solo com o ambiente. É um sistema aberto de fluxo de massa e energia. Né? Atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. E nesses solos, nessa pedosfera, vão ocorrer reações químicas, que significa transformação, desativação, desnaturalização e detoxificação. Tá? Temos aqui no solo, então, a água que sai do solo vai para o ar, evaporação. A água que infiltra no solo vai causar, né, a lixiviação. A precipitação que entra, né, causa também a lixiviação, também, consequentemente, o intemperismo. É no solo também que a vegetação ela se segura para poder se manter e, consequentemente, vai ocorrer a fotossíntese, tá? A deposição de elementos, de carbono, enfim. Né? Então, todos os processos que são desenvolvidos aí na pedosfera. 4 mecanismos são fundamentais para a reorganização do saprólito e promover a formação de um corpo organizado do solo. Primeira questão aqui, adição de matéria, perda de matéria, transformação de matéria e translocação de matéria. Então, adição, porque temos a entrada de humus,
matéria vegetal, árvores, enfim. Translocação, porque esse material vai se deslocando gradativamente da superfície até na parte basal, na faixa de contato do processo de intemperismo, que é essa faixa entre a rocha e esse material telhado aqui. Tá? Transformação, porque é transformado minerais primários em minerais secundários. E percas, porque esse material gradativamente vai sendo translocado, transportado pelo lençol freático até os fundos de vale dos rios. Tá? Então, os 4 mecanismos permitem, então, com o tempo, o aparecimento de uma organização em camadas sensivelmente paralelas à superfície do terreno e que se diferenciam entre si por características físicas, químicas e mineralógicas. Aquilo que a colega falou, lembra? Você me perguntou lá sobre os horizontes do solo? Então está aí, ó. A organização ocorre tanto verticalmente como lateralmente em função do modelo do terreno. Se for áreas mais declivosas, vai acontecer de forma mais brusca essa transformação. Se for áreas que têm solos planos como o nosso aqui, então essas variações vão sendo mais alongadas um pouco. Essas são aqui as 5 principais camadas que nós temos nos solos. Camadas, mas também nós podemos chamar de horizontes. O termo mais correto é chamar horizonte. Então nós temos o horizonte O, que também é conhecido como horizonte orgânico. O A é um horizonte chamado também de transição. É onde a maioria das raízes das vegetações mais superficiais se mantém, tá? Onde tem matéria orgânica acumulada, onde tem o humus, fica nessa área também, né? Porque uma camada orgânica é a camada que tem folha, enfim. Mas a matéria orgânica misturada com o solo fica na camada A, por isso que ela tem uma coloração mais escura um pouquinho. Na camada E, é chamada de eluvial, onde tem a maior taxa de filtração de água. A água passa e nesse local ela filtra muita água porque é um material mais poroso um pouco. O horizonte B é que vai definir o tipo de solo que nós temos, né? É uma camada bem extensa, larga, de um produto assim, muito homogêneo, muito igual. E a C já é o material, o saprólito, o regolito, que nós chamamos, que é o material de transição entre o solo e a rocha. Então não é nem rocha nem solo. Sabe esse material saibro que o pessoal coloca nas estradas? Que a gente também encontra nos barrancos, olha assim nos barrancos de beira de estradas rurais, o pessoal coloca nas estradas, que chama de saibro, regolito. Esse material aí que é o material de transição, de alteração. Toda vez que vocês verem aí na barranca de uma estrada rural, no asfalto, um material um pouco mais claro, que não é nem rocha, nem solo, esse é chamado regolito ou saprolito, tá? Ou saibro, uns chamam de saibro, outros chamam de pissarra. Isso aqui é um mapa de solos aqui de Jataí, ó. Se vocês forem ver, olha aí, ó. Para a gente identificar em campo, isso é um pouco mais trabalhoso, tá, gente? Não é tão simples assim, né? Tudo colar, puxa, você sai por eu ver tudo colorido assim, aham. É desse jeito, colorido, bonito, do jeito que tá aqui, ó. Você sai por aí? Não, não é desse jeito não, tá, gente? Ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Latossolo vermelho álico. Olha aqui, já tá aí, ó, onde eles ocorrem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esses solos mais do sul de Jataí, essa região ainda parecida do Rio Doce, você pode ver, inclusive, que nessa região não produz muito culturas de soja e milho, é mais pasto. Pode reparar. Então, o solo, por conta do quê? Das suas características físicas. Nessa região, a origem desse solo, o material de origem, o tipo de rocha associado, são arenitos. E nessa região que produz bastante soja, milho e trigo, então aqui, ó, pegando toda essa região, até Rio Verde, aqui, ó, toda a região Santa Helena e Goiás, esse enorme Montevideo aqui, ó, toda essa área gigante aqui, toda essa área aqui, bem grandona, deixa eu mudar a cor aqui.
pegar aqui esse azul. Essa área gigante aqui. É grande, hein? Uma percorrência aqui daqui até aqui dá quase 200 quilômetros. Não dá mais. Então, essa pedação de área aqui é uma região que tem latossolos, oriundos aí de rochas, espaço de basalto, argilito, tal, siltito, mas enfim, tem um predomínio muito grande de basalto e, consequentemente, o pessoal produz mais a cultura temporária aqui por serem solos que têm mais argila, né, nas suas características físicas e, consequentemente, elas são mais bem estruturadas e conseguem armazenar mais água. E por isso que a produção de biomassa é um pouco maior e melhor. Né? Mas, olha aqui, quer ver? Coloração, cambissolo, latossolo roxo. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui é solos da região da nascente do Araguaia, tá? Temos aqui neossolos quartzarênicos, a maioria aqui é neossolo quartzarênico. Esse mapa aqui mostra mais regiões que são vulneráveis à formação de vossorocas e ravinas. Todos esses pontos aqui, ó, são vossorocas e ravinas. Agora, lateralmente, então a gente vê, temos os horizontes. Então, olha aqui, ó. Ó, horizonte A, C1, C2, olha aqui, vocês estão vendo? Então, aqui é o tipo de solo. Todos esses três solos aqui correspondem a neossolos. Tá? Esse aqui é um gleissolo. Até para ver a água aqui embaixo. E esses solos aqui são neossolo quartzarênico, né? Neossolo quer dizer que é um solo novo que ele não é tão bem estruturado como um latossolo. Nós já vimos aqui, ó, latossolos. São solos bem estruturados, tá? Latossolo, solo bem estruturado. Em todos os horizontes lá, o A, o O, o A, o B, o C. O neossolo, não, é uma coisa só. Quase não tem horizonte nenhum. Você vê que nem esse neossolo quartzarênico, quer dizer que ele é pura areia. Chega a ter 95% de areia e matéria orgânica. Ele não tem silt, argila. Tem quase tudo areia. Tá? E aqui são os horizontes. Ó. A, C1, C2. Ele não tem A, B, O, A, B. Aqui é um mapa de solos que mostra como que é a distribuição de solos numa bacia hidrográfica. Tá? Esse aqui foi na época do meu mestrado, a gente fez um levantamento de solos e aqui são os solos que a gente encontrou, né, na bacia hidrográfica. E aqui a questão dos horizontes que foram encontrados ao longo da vertente. Tá? Então, do topo do interfluo, do divisor de águas, a área mais alta até o fundo de vale, e assim distribui os horizontes do solo nessa região. Está tendo aqui o horizonte AP, que a AP está relacionado com o horizonte agrícola, um horizonte que é alterado pela atividade humana. Tá? O horizonte E, que esse amarelinho aqui, chamado de eluvial, tá? Que ele é um horizonte onde ocorre lateralmente a água passa por ele aqui, então a água, em vez de filtrar, ela caminha pela gravidade lateralmente. Aí tem o horizonte BW, que é o horizonte que caracteriza o latossolo. Toda vez que você encontrar um BW, você vai falar, não, isso aqui é um latossolo, né? Porque é o horizonte diagnóstico que define o tipo de solo, a estrutura do solo. Então, o BW, ele dá origem, ele é oriundo de um latossolo. E um BW é um horizonte de solo B, bem estruturado. Ele parece um pó de café, assim. Se você analisar ele, pegar na mão, você vai falar, nossa, parece um pó de café.
porque ele é bem homogêneo, bem igual. Já se você encontrar um BT, que é dependendo da topografia, né, que é esse horizonte aqui, ó, ele é um horizonte de acúmulo de argila. Então, a argila, lateralmente, ela vai se acumulando nesses pontos aqui, tornando essa região aqui um pouco mais dura, enrijecida pelo BT. E também pode ser que, nesse fundo de vale, que aconteça deposição fluvial, né? O rio tem as suas enchentes e vai depositando material aqui no fundo de vale. Tem deposição fluvial aqui. Pergunta, gente? A colega falou aquela hora sobre os horizontes, né? Então, olha aí, esses são os principais horizontes que nós conhecemos. Se vocês fossem fazer pedologia, aquela disciplina que a gente dá aqui na geografia, vocês iriam ver um semestre inteirinho só sobre os solos. A gente tem matérias aqui que fala só sobre os solos, que chama-se pedologia. Tem outra que é geomorfologia, que fala só sobre relevo. Então, eu posso ficar um semestre inteiro falando para vocês só disso aqui, ó. Só isso aqui, relevo. Você fala sobre toda a questão do relevo, tá? Então, é só para vocês saberem. Na geografia, a gente estuda muito específico todas essas estruturas aqui, relevo, rocha, solos. Então, a pedologia é uma disciplina que a gente estuda, é uma ciência que a gente estuda, que é muito estudada, inclusive, no Brasil, tá? E aí a gente estuda um semestre inteirinho só sobre esses assuntos aqui. Mapeamento de solo, o pessoal do bacharelado, inclusive, mapeamento de solos, um monte de coisas bem mais detalhadas. Isso aqui tudo é feito, né? É tudo com todos os resultados de pesquisas, de artigos, mestrados, doutorados, enfim. Bom, sobre a aula de hoje era isso.